Anotação de enfermagem. O que eu preciso de anotar? Bom, gente, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu vou ensinar vocês a fazer uma anotação de enfermagem. Então, a gente vai fazer a primeira anotação das 7 horas da manhã. O que acontece? Muitos técnicos de enfermagem ainda confundem a anotação de enfermagem com evolução de enfermagem. Vocês precisam de entender uma coisinha. A anotação de enfermagem somos nós que anotamos, técnicos de enfermagem. Enfermeiros também fazem anotação, mas evolução de enfermagem é privativo do enfermeiro. Por quê? Porque quando ele faz a evolução de enfermagem, né, ele também faz o exame físico e isso é competência privativa do enfermeiro. Então, sempre que você for escrever alguma coisa do seu paciente, lembre-se, a anotação de enfermagem. Outra coisa que nós não podemos fazer, mas que muitos técnicos de enfermagem faz e está completamente errado. Você coloca o nível de consciência do paciente, você coloca dados de exame físico. E como eu disse, isso é privativo do enfermeiro. Então, você falar que o paciente está consciente, está orientado ou falar algum dado do exame físico não é a nossa competência. Então, vamos imaginar ali que você pegou o plantão das 7 horas da manhã. A primeira coisa que você vai fazer é ver a sua escala para você saber quais pacientes que vai ficar aos seus cuidados hoje, né? E aí, eu vou falar do jeito que eu gosto de fazer. Pego sempre um papelzinho, né, uma folhinha ali, para mim anotar dados importantes, porque depois, quando eu for sentar para anotar esses meus pacientes, eu não esqueço e nem confundo, porque, né, geralmente a gente não vai ficar com um paciente só, nós ficamos mais do que isso, principalmente na enfermaria, e você pode acabar confundindo as informações do paciente. E aí, você precisa de ter perna, né? Pra poder ficar levantando e indo no quarto pra conferir que quem tá com sonda é o seu João e não o seu José. Então, já leva o papelzinho, já faz essa sua anotação, um rascunho pra ficar bem mais simples e fácil pra você. Cheguei lá no quarto 302. Meu paciente é o seu José, né? Então, eu chego ali, o que eu vou falar? Bom dia, seu José, tudo bem? Eu sou a Angélica, sou técnica de enfermagem, vou ficar aqui hoje com o senhor na parte da manhã. Enfim, falo pra ele que se ele precisar de alguma coisa, ele pode me chamar. Claro, se for um paciente que estiver ali, né, consciente, orientado. Se não for, eu vou apresentar pro familiar dele, pro acompanhante que estiver ali no quarto. E ali, o que eu faço? Eu vejo tudo nesse paciente para mim poder fazer a anotação de enfermagem. Lembra que vocês já aprenderam, né, que a anotação de enfermagem a gente faz céfalo-caudal, ou seja, da cabeça aos pés. Então tem toda uma sequência. Então eu sempre olho tudo e já vou anotando ali no meu rascunho. Eu, Angélica, gosto de fazer. Eu pego esse rascunho ali e eu vou colocar se ele deambula, se ele é um paciente acamado, se ele tá calmo, se ele verbaliza. Por exemplo, você anotou ali que você fez uma medicação, mas você ainda não fez. Você vai lá fazer. Ou que você já deu um banho no paciente, que você ainda vai dar para poder adiantar a sua anotação de enfermagem. Isso não é legal, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o paciente. Então, sempre anotar depois que você realizou aquele procedimento no seu paciente. Esse paciente, ele tá respirando em ar ambiente ou se ele tá utilizando algum dispositivo, ou seja, se ele tá com um catéterzinho nasal, se ele tiver quantos litros de O2 que tá fornecendo naquele catéter nasal dele, ou se ele tá com uma máscara de Venturi, por exemplo. Então, tudo isso eu vou anotar. Mas suponhamos que esse paciente, ele tá respirando ali em ar ambiente. E esse paciente, ele está com uma sonda nasoentérica. Eu sempre anoto. Qual narina? Direita? Esquerda? Eu sempre anoto ali no meu rascunho.
tá com dieta em gavagem ou tá dieta em bomba de infusão, então eu também anoto. Se for aquelas dietas já industrializada, né, que vem a marca, eu coloco também a marca da dieta que está nesse paciente. Depois a gente vem para o tórax do paciente. Não tem nenhum dispositivo, eu não coloco nada. Essa parte de expansibilidade torácica, isso tudo faz parte do exame físico, que é do enfermeiro, então não é da minha competência colocar isso, certo? E aí vamos colocar que ele tá com acesso venoso periférico. Eu sempre então coloco qual é o tipo de acesso, se tem sinais flogísticos ali, se tá correndo alguma medicação, alguma soroterapia, enfim, o que tiver correndo ali, eu sempre anoto o que é. Se está no equipo a gotas, quantas gotas está, ou se está em bomba de infusão, eu também coloco e anoto tudo ali. E nesse momento também eu já verifico ali, por exemplo, o equipo do paciente, qual que é a data que tá, se hoje é dia de trocar, porque existe ali nas instituições as datas certas para a gente fazer a troca do equipo. Então, como eu já tô ali avaliando esse paciente, eu avalio isso também, porque se tiver na data de trocar, eu já sei que horas que eu for fazer medicação nesse paciente, eu já vou aproveitar também para trocar os equipos. Então, isso já evita a sua enfermeira chamar a sua atenção depois porque você esqueceu. Então, eu já faço todo esse processo quando eu tô ali para poder avaliar esse paciente. E aí, vamos supor que esse paciente está com uma sonda vesical de demora, então eu sempre anoto o aspecto, se está com bom volume, verifico ali se ela tá fixada no lugar certo, se tá tudo bem com a sonda vesical. Eu olho se o paciente tem algum edema nos membros inferiores, eu verifico se ele tem alguma lesão por pressão. Então a gente avalia ali o paciente como um todo, o que vai fazer diferença na sua anotação de enfermagem. Mesmo não sendo uma evolução, que eu não posso colocar dados clínicos, não significa que você não pode fazer uma anotação de enfermagem bem detalhada ali do seu paciente. Eu sempre prezo por isso, eu gosto de fazer tudo bem detalhadinho. Como eu falei para vocês, por exemplo, o acesso, às vezes as pessoas colocam assim, acesso venoso periférico recebendo soroterapia a 40 ml hora. Beleza, é uma informação, tá certa, mas eu gosto de acrescentar algumas coisas. Então, se tem sinais flogísticos, se esse curativo ali do acesso, se ele tem sujidade, qual que é a data, eu gosto de colocar. É uma regra? Não, mas eu gosto de fazer tudo bem detalhado. Depois que eu verifiquei tudo isso, que tá tudo certo, eu faço pergunta também como ele passou a noite, se ele tá com dor, se tá se alimentando bem, que são dados que vai ser importante para você colocar na sua anotação de enfermagem e também para você ficar de olho, por exemplo, se ele fala, ai, não consegui comer muito bem, não tô aceitando muito bem a comida, então você já sabe ali que quando você for fazer medicação de novo, quando você for entrar no quarto, você vai perguntar para ele se ele teve boa aceitação da dieta, se ele conseguiu comer. Então isso vai te trazendo um olhar mais atento ali para aquele paciente, até mesmo que você possa passar para a enfermeira depois, se tiver alguma coisa que não tá indo bem. Então, fiz tudo isso, eu gosto de verificar também cabeceira, se tá elevada, se as grades de proteção tá elevada, caso é um paciente acamado, se ele está com a pulseira de identificação, se tá correta, pergunto se tem alergia, se ele tem alergia, tá com a pulseirinha de alergia, tá? Então, isso tudo eu gosto de ver no começo do plantão, que é o momento mais calmo, que dá pra você verificar essas coisas, porque depois começa aquela correria e acabou, não dá pra fazer mais nada. Enfim, então eu já tenho todos esses dados anotados e agora eu vou visitar os pacientes dos outros quartos e vou fazer o mesmo esquema. Se eu tô na UTI, vou visitar o meu paciente do lado. Mesmo estando na UTI, eu gosto de fazer esse rascunho também, porque a hora que eu sento pra anotar, eu não preciso de ficar levantando. Um ponto importante da anotação de enfermagem, sempre você vai colocar o horário que você está fazendo as coisas, nunca faz uma anotação de enfermagem antecipada.
Por exemplo, você anotou ali que você fez uma medicação, mas você ainda não fez, você vai lá fazer. Ou que você já deu um banho no paciente, que você ainda vai dar para poder adiantar a sua anotação de enfermagem. Isso não é legal, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o paciente. Então, sempre anotar depois que você realizou aquele procedimento no seu paciente. Ponto importante, se não está anotado no prontuário do paciente, você não realizou. Mesmo que você foi lá, você fez aquela medicação, você fez aquele procedimento no seu paciente, mas você não anotou, é como se você não estivesse feito. Então preste bastante atenção, porque a anotação de enfermagem é o nosso respaldo. Bom, gente, para esse vídeo não ficar muito longo, eu fiz o início da anotação de enfermagem. Óbvio que nós temos todo o decorrer do plantão depois que a gente tem que continuar anotando. Então, no próximo vídeo, a gente dá continuidade nesse vídeo, como você vai terminar essa anotação de enfermagem. E lembre-se, a anotação de enfermagem é como se fosse o carimbo ali do seu trabalho. Então, faça detalhadamente, faça com carinho, faça da maneira certa, use sempre os termos técnicos para não ficar uma anotação feia. E se você não sabe os termos técnicos, eu vou deixar o link aqui abaixo com o meu mapa mental de termos técnicos por apenas R$ 9,90. Tem todos os termos técnicos que você precisa separado por sistemas e ainda também tem as siglas da enfermagem. E depois de tanta informação valiosa aqui para você, eu mereço, né, um like nesse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. É isso aí, até o próximo vídeo.